Então, cara, começou, na verdade, quando eu tinha 10 anos de idade. Algumas pessoas sabem, não todos, mas eu recebi um convite de um amigo que teria uma festa na igreja e eu fui com ele nessa festa, com total intenção de curtir a festa, comer e tal, igual toda criança, né? Uhum. E chegou nessa festa na igreja, assim que acabou, a moça que cuidava das crianças lá disse pra gente que a gente fosse pra casa e convidasse os nossos pais para um culto à noite, né? Legal. E eu atendi o pedido dela e cheguei em casa e fui convidar minha mãe. Mas meio que pensando assim, minha mãe não vai aceitar, né? Minha família inteira, ninguém servia a Deus. Eu achei que seria apenas um convite e não passaria disso, né? Uhum. Mas, para minha surpresa, aquele encontro ali foi marcado por Deus, né? E minha mãe aceitou aquele convite quando eu fiz para ela. Legal. E a partir daí ela foi no culto e, para a glória de Deus, ela nunca mais saiu da igreja. E assim Que foi bom. alcançando todo mundo na minha casa. Você vê, às vezes a gente nem imagina que tá no coração de alguém, e é por isso que eu faço essas lives, porque eu acho que a gente tem a intenção de tocar alguém que talvez não saiba nada de Deus, talvez não esteja buscando Deus, mas está lá no coração, tem uma curiosidade, pode querer saber um pouquinho, e de repente, escutando uma palavra aqui hoje de um jogador de futebol, de uma referência, de um grande craque, de um clube que talvez seja o clube do coração, um corintiano ou atleticano, enfim, que te admire e possa ouvir falar, poxa, o Júnior, ele é cristão, ele é evangélico, ele segue o caminho de Deus, deixa eu ouvir por que ele segue, como ele segue. Então a intenção é essa, se a gente tiver uma pessoa na live e uma pessoa e a gente conseguir Amém. tocar o coração dessa pessoa, a gente já fez o nosso trabalho, entendeu? E obviamente que eu estou aprendendo muito também com todos vocês que eu converso, para mim tem sido muito glorificante fazer tudo isso, porque cada um tem uma experiência e muitas vezes é parecida com a nossa, né? Eu também joguei futebol, também vivi nesse meio, sei da dificuldade que é você ser cristão no meio do futebol, e é mais uma das perguntas que eu tenho aqui para você, mas vou deixar você continuar aí no seu testemunho. E aí sua mãe se converteu, e aí como é que foi a sua caminhada? Cara, na verdade, a minha caminhada, na verdade, eu vou ser sincero com você. Eu tô tendo um contato real com Deus, com o Espírito Santo, é, fazem desde 2020, para ser sincero. Eu conheci o Senhor nessa época, ou achei que conheci, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu levei os meus pais, no caso, a minha mãe, para a igreja, e a partir daí eu comecei a caminhar com a minha mãe. E eu ia para cima e para baixo com a minha mãe. Minha mãe me levava para os cultos e eu ia adorar o Senhor com ela, ia lá cultuar com ela. Mas na verdade eu sempre pensei que eu conhecesse ao Senhor. Eu sempre tive um temor, eu sempre tive uma preocupação de fazer as coisas corretas. Mas por muitas das vezes não foi isso que eu fiz. Pelo contrário, né? Como diz Paulo, né, as coisas certas que eu devia fazer eu não conseguia fazer, né? Pelo Sim. contrário, eu acabava cometendo as coisas que eu não queria fazer, que são os erros. Uhum. E eu demorei um tempo, para ser sincero, até acordar para essa realidade, né? Eu precisei ter um encontro com o Senhor. Então eu vivi com a minha mãe, com a minha família e muito fraco com o Senhor, assim eu posso dizer. E minha mãe sozinha em oração e buscando para que a nossa família fosse salva. E para a glória de Deus, agora a nossa família é salva. Ainda falta um ou dois ali para se firmar com Cristo, mas a grande maioria fazem parte da servidão de Deus. Então eu fico muito feliz, mas realmente foi em 2020 que eu tive esse encontro real com Deus que mudou totalmente a minha vida. Sim, esse seu primeiro contato te deixou marcado, né? Porque se eu estou perguntando e você se lembrou, você aos 10 anos de idade você se lembrou, então ali já você ficou muito marcado. Esse foi o seu primeiro contato, mas mais intenso, né? Eu acho que agora em 2020, né, mais recente, você teve esse outro contato, essa conversão, pode dizer assim, Sim, pode colocar dessa forma. sim. Mas eu queria saber por que só em 2020 você sentiu que realmente a sua experiência foi verdadeira? Cara, pra ser sincero, a minha vida inteira eu achava que eu era crente, cara. Eu achava que eu era cristão. Eu deixava de fazer coisas que todo mundo faz e eu fazia outras, depois me arrependia logo em seguida. Eu achava que era coisa da minha cabeça, assim, às vezes, não sei, eu vou para uma festa, vou para um lugar onde eu não devo estar e logo em seguida eu achava assim, dentro de mim, eu sentia, o que você está fazendo aqui? E eu achava que isso era eu mesmo, né? Hoje eu tenho o entendimento que não era eu mesmo que estava falando Sim. isso, né? Mas eu achava que era eu mesmo, mas ainda assim continuava no local, ainda assim fazia coisas que não devia fazer. E teoricamente não fui eu que decidi ter esse encontro, né? Na verdade, eu vim para a América, que foi em 2020,
eu vim para América com a intenção de, tipo assim, ó, joguei na China, joguei no Corinthians, tô vindo para América, eu acho que agora eu vou curtir minha vida, vou morar em Orlando, vou jogar num time legal e tenho a oportunidade agora de acompanhar shows, de ver o hip hop que eu Vou para gosto. Disney todo dia. Vou para Disney todo dia. Eu vim com essa cabeça, vou acompanhar o hip hop de perto. Eu sou fã de alguns cantores, ou melhor, eu era muito fã de alguns cantores, e eu vim com essa intenção. E quando eu pisei aqui, não demorou muito, e o encontro que eu estava marcando com os cantores acabou sendo com Jesus, e ao qual tirou todo o interesse da minha vida por essas coisas extras, porque não que eu esteja totalmente bitolado, que é uma palavra que o mundo às vezes usa para poder tentar nos escravizar, não é esse o caso. Eu sou um cara que consigo conversar diversos assuntos, mas sinceramente tem coisas que não me convêm mais. Então, hoje já não me cabe mais esse desejo que eu tinha por hip hop, essas coisas já ficou para trás. E eu tive esse encontro com Jesus, a qual eu hoje paro para pensar quanto tempo eu perdi na minha vida para realmente mergulhar nessa água profundamente, sabe? Você sabe que você vai falando, eu vou me conectando também, porque eu também passei muito por isso. E mesmo na minha conversão, que tem pouco mais de um ano, eu ainda gostava de escutar funk, pagode, hip hop. Eu morei nos Estados Unidos, eu amava hip hop. Cara, eu escutava hip hop antes do jogo. Eu joguei num time cristão uma vez, foi meu primeiro time profissional nos Estados Unidos, e o time fazia louvor antes do jogo, eles escutavam louvor antes do jogo, e eu botava o headphone para escutar hip hop. Porque eu ainda não tinha nenhum entendimento, eu não sabia o que era a palavra de Deus. E é o que você falou, as pessoas que não são podem achar que a gente é bitolado, que a gente está em outro mundo, mas não é. A realidade é que o Espírito Santo vai tirando aos poucos, né, essas coisas que, de fato, são erradas ou podem nos levar para outras coisas, alguns outros momentos que a gente já participou na nossa vida, principalmente no meio do futebol, e acaba a gente cometendo mais um erro, mais um pecado que a gente já cometeu e que todo mundo comete. Então, assim, o que você está falando aí, eu estou relacionando muito bem.